Bom dia a todos os santos e todas as santas. Um abençoado domingo para todos e todas. Sim, santos e santas. Hoje, dia 31 de outubro, a Igreja de Cristo antecipa a festa do domingo de todos os santos e santas, que se celebra propriamente no dia 1º de novembro. Mas, por ser uma festa tão importante, se antecipa para o dia de hoje. Hoje vamos falar sobre santidade. Ser santo, santa, a glória dos altares. Vamos falar um pouco sobre como essas ideias, essas ideias de santidade, ideias no plural, foram sendo percebidas e modificadas ao longo do tempo. Para quem não me conhece, eu sou o reverendo Eduardo Henrique, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Estou aqui na Diocese Sul-Ocidental, na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Paz e bem a todos e todas. Pois bem, hoje a gente, no domingo 31, a gente celebra a festa do dia 1º de novembro, a festa de todos os santos e santas. E para quem achou estranho eu chamar santo e santa a todos e todas, é porque, na verdade, isso é uma tradição muito antiga na Igreja de Cristo. Na igreja, nos primeiros tempos, era assim que as pessoas se tratavam. Como hoje são tratados, as pessoas se tratam como irmãos e irmãs. E isso tem uma razão de ser. E tem uma compreensão de como era encarada essa dimensão de santidade, que a gente precisa resgatar. Não que a gente, a partir de agora, vai chamar todo mundo de santo e santa, tá? Isso é apenas uma provocação minha, para mexer um pouco com essas ideias que a gente tem. É fato que a gente, quando fala de santidade, pensa em uma pessoa, sei lá, iluminada, vivendo uma espécie de auréola, A própria representação dos santos são assim, Uma auréola, um campo de luz em todo o corpo, na cabeça, O resplendor da glória de Deus e até assim, distante, com a voz diáfana, Vai que exista santos assim. Mas a ideia de santidade dos primeiros tempos do cristianismo estava associado à martiria, ao martírio, à morte por conta da perseguição do império. Por anunciar que era Jesus Cristo que era o Senhor e não César, o chefe, o Deus na terra, o sumo pontífice, assim César era chamado. E também era chamado de Altíssimo, Augusto, e tratado como um Deus, uma manifestação do Deus que protege a nação. Um Deus pátrio, que protegia Roma. Então, era essa a ideia que se tinha do César. E os cristãos do primeiro tempo se revoltaram contra essa ideia de adorar um Deus aqui na Terra, no sentido de um chefe político.
um senhor do império, e chamavam o filho de Maria, filho de José, o Jesus de Nazaré, ousadamente diziam que ele havia ressuscitado e diziam que ele era Deus. Isso é algo que, como hoje a gente poderia dizer, bugava a cabeça das pessoas e, ao mesmo tempo, trazia uma outra perspectiva, uma perspectiva libertadora. E fazia com que essas pessoas se enchessem de coragem, se enchessem de força ao enfrentar esse império. E muitas pessoas morreram. Muitas pessoas foram perseguidas, foram torturadas, foram presas, foram mortas. Muitos e muitas deram testemunho dessa fé apostólica. E aí se começou a fazer, por parte dessas comunidades, guardar o nome destes santos e santas, desses mártires, dos primeiros mártires. E fazer a lista, né, desses que foram perseguidos e dessas que foram perseguidas. E assim surgiu as primeiras atas, né, as primeiras listas. E depois que a igreja cristã se tornou, né, igreja aceita pelo império e depois igreja do próprio império, essas atas foram guardadas, né, como lembrança dos tempos da perseguição, para que essa memória não se perdesse. E se estabeleceu calendários para celebrar esses santos e santas ao longo do tempo, ao longo do ano. Em cada comunidade, cada lugar tinha a sua lista. E depois, quando essa igreja começou a se organizar, a se estruturar, né, se institucionalizar, isso foi construído os santos e santas principais, ou católicos, no sentido de ser de celebração comum e universal. A começar pelos apóstolos, né? Depois os mártires. E aí começou a haver essas pessoas que, de alguma forma, haviam guardado a fé, que não haviam sido mortas propriamente durante a perseguição, mas que haviam dado testemunho, né, por sua vida, né, por ter, às vezes, se retirado para o deserto, se tornado pessoas de oração. Assim foi Santo Antão, ou Antônio do deserto. E essas pessoas foram guardadas nessa memória. E dentro dessas listas, primeiro uma lista de mártires, depois uma lista de pessoas que deram testemunho, não é, de sua vida através de valores, de ações, vamos dizer, né, heróicas, no sentido de meditar, de guardar a fé, de fazer jejum e aqueles elementos que eram tidos como para essa comunidade como santidade. Mas o tempo foi passando, a igreja se institucionalizando cada vez mais, e aí começou na Idade Média, ainda na Idade Média, as pessoas comprarem a santidade. E as pessoas pagavam para fazer parte dessas listas. E as pessoas, né, eram colocadas lá a partir de determinado preço. Vamos dizer, estou usando aqui uma imagem, tá?
e que não está muito distante da realidade. Né? Para um santo local, um preço tal. Para um santo mais regional, né? Diocesano, valor tal. Para um mais católico, para toda a igreja, um valor maior, não é? Para fazer parte dessas listas. Então, contra isso, houve o abuso. E aquilo que era o guardar da memória dos mártires, aquilo que havia depois se tornado, não é? O guardar da memória daqueles e daquelas que de forma heróica perseveraram na fé, agiam de forma caridosa, davam testemunho na vida. Não é? Por exemplo, um exemplo, né? São Francisco de Assis. E aí houve o abuso depois. As pessoas comprarem, né, a sua entrada lá na lista. Porque entrando na lista as pessoas oravam, intercediam, pediam intercessão, enfim. E aí o jogo político, né? Porque o dinheiro estava associado ao poder político. Então, se perdeu o sentido. E por conta disso, homens e mulheres também ao longo da história buscaram reformar a igreja. E não por acaso, Lutero, um monge agostiniano da Alemanha, na véspera do dia de Todos os Santos e Santas, pregou lá sua tese, né, na catedral, para que todos e todas vissem, já que era um dia de festa. Né? Então, no dia 31 de outubro, deu-se início à reforma protestante, protesto de Lutero, contra, entre outras coisas, estes tipos de abuso. E ao longo do tempo a igreja foi se reformando. Dentro desse sentido, por exemplo, a Igreja Católica Romana, por exemplo, com o Vaticano II, retoma muito dessas concepções de santidade. Retoma, não é, essa ideia de que santidade é um chamado a todos e todas. Não é privilégio de iluminados, nem de pessoas escolhidas de forma especial, mas todo leigo e leiga, todo aquele que é batizado. Estes são os chamados à santidade. Estes, por serem templos do Espírito Santo, são santos e santas em Deus. Essa é a igreja militante, essa é a igreja que caminha, essa é a igreja que milita, não é? Que enfrenta os desafios do tempo, da realidade. Não se exime dele, não fica buscando algo, não é? Se afastando da realidade do mundo, mas mergulhando no mundo para encontrar no mergulho do mundo a manifestação de Deus, do Deus encarnado, do Deus não que a gente vá em direção a Ele, mas de um Deus que vai em direção a nós. Um Deus que subverte a ordem das coisas, né? A gente não está caminhando para Deus, né? Deus é que caminha em direção a gente. E aí a gente, nesse encontro entre o Criador e a criatura, é que a igreja também, ao longo do tempo, acredita que essa igreja que caminha, essa igreja de santos e santas aqui na Terra, celebra e festeja com os santos e santas que estão no céu. Sim, no céu. Reverendo, mas como é esse céu? Bem, há algumas ideias. Mas, particularmente, a igreja sempre acreditou que é um lugar em que Deus, que é pai, mãe de amor materno, né?
nos acolhe, nos reúne. E que de uma forma misteriosa, e eu estou dizendo misteriosa aqui, não estou dizendo que é uma coisa secreta, né, que é revelada somente a alguns escolhidos, não. Eu estou dizendo mistério aqui como experiência profunda da revelação, que é um espaço em que esses e essas, que ao longo da história se manifestaram, deram testemunho, de alguma forma, colaboraram com o projeto de Deus, se reencontram e se reconhecem. De alguma forma, a nossa identidade psicofísica, vamos dizer assim, é preservada. Então a gente se reconhece. É isso que é o céu. É a comunhão, é a comunidade, é a partilha, é o reconhecimento do outro, da outra, a empatia celestial. É isso. É dentro disso que a gente está. Então, não à toa, a festa de Todos os Santos e Santas, dia 1º de novembro, não à toa, é véspera do dia dos finados, daqueles que partiram e que fazem parte de toda a humanidade. Não são só os cristãos e cristãs, mas todos. E que de uma forma especial também se reúnem e que de alguma forma partilham, porque Deus, Pai de amor materno, reconhece, né, esses como filhos e filhas também dele. É dentro desse sentido profundo que eu gostaria que a gente vivenciasse. Ainda mais num tempo como o nosso, em que mais de 600 mil pessoas faleceram por conta da Covid. E que tantas pessoas, outras tantas mil pessoas, milhares, sofrem o luto por conta desses entes queridos e queridas que faleceram. A morte é sempre uma oportunidade de a gente pensar na vida, nos rumos que nós damos às nossas vidas, a situação política, social, econômica que a gente está. É pensar, é uma oportunidade de meditar sobre o sentido profundo da vida, sobre a dimensão de que somos sopro, cinza, nada. Somos vento que passa, sobre a fragilidade de nós, humanos. Mas que isso não pode nos desesperançar. Pelo contrário, nós cultivamos no fundo do nosso coração a esperança, né, da ressurreição. E a ressurreição, para mim, eu gostaria de compartilhar essa imagem, é como que uma manifestação do Fiat e também da Anunciação a Maria. De uma certa forma, todos e todas, particularmente aqueles e aquelas que foram alcançados e alcançadas pelo batismo, foram fecundados como Maria pelo batismo. E o batismo fez com que em nós o Espírito Santo se fizesse morada, se reconhecesse em nossa carne, em nosso sangue, em nossos ossos, em nossos órgãos, em todo o nosso corpo. Todo o nosso corpo é casa do Espírito Santo. E essa casa e essa morada é também um útero. E em Eduardo,
assim como em você e em todos, o Espírito está se movendo, está sendo gestado. E quando a gente, né, encontrar o derradeiro momento aqui na Terra, nós vamos nascer para a eternidade. E é isso que está sendo gerado em nós que vai nascer. Então, para nós, em certo sentido, e essa é uma imagem muito pessoal, a morte é um parto. A morte é um nascimento. E nós nascemos na eternidade. E nós nascemos num mundo muito mais amplo do que o útero da Terra, do planeta Terra, desta realidade tridimensional, vamos dizer assim. E aí a gente, né, nasce para um mundo pluridimensional, onde dimensões de tempo, de espaço, não fazem o mínimo sentido. É tão incompreensível que a gente precisa silenciar às vezes, né? Porque a imagem coloca o limite próprio da imagem. E é nisso que eu coloco como mistério. É isso que eu coloco. E reconhecendo a grande abrangência, não é? Que isso é. E que nós vamos nos reconhecer a todos e todas. A todos aqueles e aquelas que de alguma forma foram conosco nesta vida. E todos e todas aqueles que colaboraram com o projeto de Deus. Então, assim vivamos o dia de todos os santos e santas, como essa oportunidade de curtir esta gestação, né? Essa geração do Espírito se movendo em nós. Como em Maria um dia se manifestou plenamente em Jesus Cristo, e nós ainda em espelho, ainda de forma imperfeita, esse processo que os ortodoxos, a Igreja Ortodoxa talvez chame de divinização, está acontecendo. Bem, é essa mensagem que eu gostaria de deixar para vocês, e gostaria de ler, né, a oração, a coleta própria, né, aqui no livro de oração comum da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, a oração própria do dia de todos os santos e santas. Sintam-se, desde já, abençoados e abençoadas. Oremos. Graciosíssimo Deus, que no corpo místico de teu Filho nosso Senhor, vinculaste todo o teu povo escolhido, a uma só comunhão e irmandade, concede-nos graça, para de que tal modo imitarmos, em vida e virtude, teus bem-aventurados santos e santas, que cheguemos a desfrutar das alegrias inexprimíveis, reservadas a quem te ama sinceramente, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Sintam-se todos e todas abençoados e abençoadas. Que as bênçãos de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo sejam conosco, santos e santas. A Igreja triunfante no céu e a Igreja militante na terra, unidos na grande comunhão de todos os santos e santas, abençoados e abençoadas. Que assim seja. Amém. Até mais tarde, às 21 horas, no grupo de oração. Em paz e bem. Até mais, gente. Um abraço.